Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi segunda-feira, portanto, dia de reunião ordinária. E falando em reunião ordinária, como nós acabamos de falar o que abre e fecha, amanhã a Câmara Municipal também estará fechada, não teremos reunião ordinária nesta quarta-feira, só na próxima segunda-feira. E falando então nessa reunião, ontem nós tivemos várias discussões e os vereadores de Campinas aprovaram em definitivo o projeto de autoria do prefeito que prevê uma alteração no IPTU aqui da cidade no que diz respeito aos galpões industriais. Originalmente, os beneficiados deveriam possuir pelo menos uma doca de carga e descarga para cada 500 metros quadrados de área total construída coberta do imóvel. E com essa alteração que foi aprovada ontem, a proporção será de uma doca para cada 1.000 metros, o que deverá ampliar o número de beneficiados na cidade. O líder de governo na Câmara detalhou a proposta. Nós aprovamos uma lei no passado adequando a alíquota do IPTU para os galpões, porque eles que tinham a maior alíquota do município, isso estava dificultando inclusive a manutenção de empresas nesses galpões, principalmente empresas de logística, tantos que muitos acabaram sendo desocupados, causando prejuízo não apenas para o proprietário, mas também para a cidade, porque deixou de gerar emprego e receita para o município através dos impostos que arrecada. Houve essa adequação da lei no passado, só que a lei acabou tendo um probleminha que estava com difícil de aplicabilidade. O conceito que a lei tratava de galpões industriais e logísticos. Existem outros galpões que necessariamente não são industriais. Então há uma adequação da terminologia, deixando apenas galpões com as características técnicas previstas em lei, e uma alteração da quantidade de docas de carga e descarga, que a lei anterior falava uma doca a cada 500 metros quadrados de área e agora fala a cada 1.000 metros, essa alteração. Até por conta da condição técnica, é inviável você exigir uma doca a cada 500 metros. Então essa alteração, com isso a gente espera que os galpões que estão ociosos possam ser locados, que empresas se instalem no município, que gerem empregos e aumente a arrecadação de impostos na cidade. Mirna, outro projeto que estava em votação era uma atualização do programa Família Acolhedora. A proposta aperfeiçoa o programa, que tem 2 serviços aqui na cidade de Campinas. E o vice-líder de governo na Câmara lembrou a importância do programa na cidade e falou dessas adequações. Algumas famílias se dispõem a receber algumas crianças e jovens, crianças e adolescentes, que por algum motivo tiveram algum problema dentro das suas famílias e foram tirados do convívio familiar. Então vão para alguns abrigos e algumas famílias que se disponibilizam receber essas crianças para tentar reinseri-las novamente ou nas famílias de origem ou ter um convívio familiar para que as crianças possam ter uma referência de família, de pai, de mãe, de irmãos, enfim. É um projeto, é uma adequação do projeto do Executivo, Nós temos um projeto de 2012, um outro de 2020, então tem algumas adequações a serem feitas para que as atribuições das famílias acolhedoras, das equipes de trabalho possam ser normatizadas. As propostas seguem agora para a sanção do prefeito. Lembrando que toda a matéria, tudo que foi votado, você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. Mas além da votação, a gente teve várias discussões, viu, Gabriel? Exatamente. Alguns vereadores utilizaram a tribuna para repercutir a suspensão no piso salarial para a enfermagem. Alguns parlamentares repudiaram a atitude do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu liminarmente os efeitos da lei que estabeleceu um piso salarial da enfermagem que passaria a ser de R$ 4.750. Um dos parlamentares foi a vereadora Guida Calisto. Quero aqui lamentar muito e repudiar a decisão
do STF, do ministro Barroso, que suspendeu o piso nacional da enfermagem, né? Repudiar essa decisão e simplesmente, com o parecer das empresas, né, as empresas que ganharam muito, inclusive, ganharam muito na pandemia, com a solicitação dessas empresas, o ministro resolveu suspender a imediata aplicação do piso nacional. Isso é um absurdo, porque não adianta a gente vir aqui, subir aqui ou em outros locais, né, fazer elogios aos funcionários da saúde, sabendo que foram eles que seguraram a pandemia, foi o SUS. Eu quero repudiar a decisão do ministro, né, e mais uma vez quem paga o pato são os trabalhadores. O vereador Major Jaime também repudiou a decisão do STF. O semideus Barroso, né, que se coloca como ministro, né, tomou uma decisão que revoga, tira completamente a decisão que foi tomada por um Congresso. 513 deputados, 81 senadores, um presidente da República sanciona, ele vai lá, muda tudo, fala para rever, muda tudo, pega 60 dias, revê tudo, estuda, faz do jeito que ele manda, né, para poder dizer que ele está mandando um pouquinho mais, talvez, do que o Congresso. Eu acho que talvez ali a Praça dos Três Poderes, acho que alguns devem conhecer, deve extinguir lá o Congresso, extingue também o Planalto e deixa só o STF governar. Na sua decisão, o ministro estabeleceu um prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam as dúvidas que levaram o ministro a suspender o piso. Entre elas estão: quais os impactos financeiros da lei, se haveria riscos de demissão nos hospitais e possível redução na qualidade dos serviços com o fechamento dos leitos, por exemplo. E Mirna Abreu, além da 25ª reunião ordinária, ontem foi dia também da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Ela se reuniu mais uma vez para analisar 8 projetos que tramitam na Câmara. Veja como foi. A reunião da Comissão de Constituição e Legalidade foi comandada pelo vereador e presidente do grupo, Carmo Luiz. Também participaram Guida Calisto, Paulo Búfalo e Paulo Gaspar. Nós tivemos o privilégio de ter aqui conosco o vereador Paulo Gaspar, que substituirá o vereador Igor Diego ocasionalmente. Ele é um substituto ocasional, conforme as regras da Câmara Municipal de Campinas. Então, declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. 8 itens estavam na pauta da comissão, entre eles o projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, que comentou a iniciativa de instituir o Comitê de Resolução de Disputas nos contratos administrativos celebrados pelo município. É um projeto muito importante para a gente mitigar eventuais futuros problemas nos contratos públicos. Por exemplo, um exemplo prático, nós tivemos as obras do BRT paralisadas porque uma empresa decidiu encerrar as obras por disputa no contrato, não teve os aditivos que ela queria, etc. Esse Dispute Board, na época da licitação da obra, ele vai eleger, no caso, 3 membros, que é um comitê, né, para dirimir questões que possam acontecer. Então, lá no início do problema, no início do contrato, diariamente, no caso seriam 2 engenheiros que estariam representando cada uma das partes, o contratante e o contratado, e um outro terceiro que faz a mediação. São profissionais da área, no caso do contrato específico, que vão acompanhar diariamente, desde o projeto até a obra acontecendo. Qualquer indício de eventual futuro problema que aconteça, eles vão acompanhando a licitação, o contrato e tudo mais, eles já vão detectar no início, olha, isso aqui pode dar problema no futuro. E já iniciam as conversações para reparar esses possíveis eventuais danos, para matar no ninho o problema, não deixar ele crescer. A 13ª reunião da Constileg teve 7 projetos aprovados e 1 com pedido de vista.
Nós tivemos também um outro projeto aqui do nosso presidente da casa, o vereador Zé Carlos, que é o item 7.2, que ele obriga a INDEC a divulgar mensalmente a lista de números de autuações realizadas nos locais onde mais incidiram ocorrências de trânsito. Eu acho que é uma grande ideia, como a vereadora Guida Calisto falou, toda publicidade nesse assunto é importante. Nós precisamos continuar dando publicidade, porque nós sabemos que, infelizmente, a indústria da multa pode não estar estabelecida de forma, vamos dizer assim, formal, mas nós sabemos o que nós passamos no nosso dia a dia com as multas. Então, toda a ação necessária no sentido de fazer com que haja a conscientização do cidadão e a publicidade dessas autuações, eu acho que é importante, e eu acredito que a Câmara Municipal de Campinas será favorável a esse projeto e nós traremos maior transparência para a cidade de Campinas, especialmente se tratando de multas de trânsito. Então é a nossa comissão, mais uma reunião ordinária, nós agradecemos a todos que participaram. E agora, Gabriel, esses 8 projetos, exceto um que foi retirado, eles seguem tramitando na Câmara, precisam agora passar pela primeira discussão no plenário do Legislativo. A gente segue acompanhando então as discussões e votações. A gente segue falando aqui sobre a ação dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Gustavo Peta. Ele protocolou um requerimento questionando as melhorias lá no bairro Jardim Santo Antônio. Confira. Moradores do bairro Jardim Santo Antônio reivindicaram melhorias para o bairro e praças da região. O vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento solicitando diversas informações sobre a questão. O parlamentar explicou que, após os devidos esclarecimentos pela Prefeitura, será possível demandar melhorias para o bairro. Tanto indicação como ajudar a população também cobrar a própria Prefeitura, acompanhar se houver o planejamento e os prazos. Então são informações relevantes para as pessoas que moram ali e que querem ter uma área de lazer com dignidade, com condições de ser utilizada. No requerimento, o vereador questiona se existem projetos de melhoria ou revitalização aqui da Praça Vesúvio, no Jardim Santo Antônio, sobre a implementação de uma academia ao ar livre, escolas de nível infantil e fundamental, sobre a arborização no bairro e também solicita informações sobre o cronograma de limpeza e coleta de lixo na região. O bairro Jardim Santo Antônio é um bairro que eu já acompanho há bastante tempo. É um bairro que foi recentemente, teve as suas ruas pavimentadas, ligação de esgoto, mas ainda há problemas de infraestrutura, tanto de algumas ligações de esgoto que ainda não foram concluídas, como também das praças, das áreas de lazer que não foram, não ocorreu o investimento necessário para que haja infraestrutura adequada para que todas as idades, toda a população utilize das áreas destinadas ao lazer no bairro. Então, os questionamentos também são nesse sentido, de saber prazo, quais são os investimentos previstos para que a população ali possa acompanhar. Está certo então, Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Ótimo feriado para você na quarta-feira e você retorna na quinta-feira com mais informações para gente? Sim, quinta-feira estarei de volta. Um bom feriado para você e de casa.